Fala pessoal, seguimos com as análises do torneio de candidatos. Mas antes, eu queria dar um aviso. Caso você tenha chegado nesse vídeo e pensado, pô, podia fazer mais vídeos sobre o torneio de candidatos. Bom, eu queria dizer que até agora eu analisei todas as partidas da primeira e da segunda rodada, tanto do torneio de candidatos absoluto como do feminino. Porém, a gente está com um problema que identificamos que o YouTube não está entregando as notificações dos vídeos para todo mundo. Eu fiz esse teste com algumas pessoas que eu sei que são inscritos no canal, e teve gente que, por exemplo, num dia que a gente lançou 4 vídeos, recebeu uma notificação ou 2 no máximo, e tinham lançado 4 vídeos no dia. Mesmo assim, os vídeos que estão mandando as notificações, eu acho que não está chegando para muita gente. Então, sugiro, se vocês puderem, né, além do de sempre, que é deixar o like no vídeo se você gostar e se você não está inscrito no canal, se inscrever, ou ativar as notificações para receber aviso a cada vídeo, ou se você não quiser essa chatice de ficar sempre recebendo notificações, né, entrar no canal e dar uma olhada, porque, como eu disse até agora, eu analisei todas as partidas, tanto da primeira como da segunda rodada, nos dois torneios, do absoluto e do feminino. Alguns vídeos eu analiso 2 partidas, outros uma partida só, mas está tudo lá no canal. Então, eu sei que é chato ficar pedindo isso, eu não costumo ficar pedindo, né? Mas é porque eu percebi que os vídeos não estão tendo a média de visualizações que normalmente teriam no canal. Então, não sei. Essas são as minhas sugestões. Mas assim que voltar ao normal, que normalizar tudo, eu não vou colocar mais esse aviso no início dos vídeos. Mas por enquanto, eu acho que vai ser o jeito. O Naka começou tendo que defender uma partida ali um pouco difícil contra o Caruana, mas conseguiu manter o controle, achou um bom recurso de defesa e escapou com um empate, uma partida que ele estava sofrendo de pretas. E hoje tinha brancas contra o Vidic, que é o segundo menor rating do torneio depois do Abassov, mas é um jogador que está também numa fase muito boa. Classificou para o candidato ganhando o Grande Suíço, que foi um torneio que o Naka ficou em segundo e classificou também. E, bom, tá jogando super bem, né? Super firme. Vamos lá, foi E4 também essa. E aí E5, cavalo F3, cavalo C6. Jogou bispo B5 Naka. O Vidic joga cavalo F6, mais uma Berlim, mais uma anti-Berlim com D3. Bispo C5, até aqui igual a partida do Nepo e Firuzja, né? C3, rock, rock. Mas o Vidic joga D6, ele não joga D5, igual o Firuzja já fez contra o Nepo. Ele joga D6, que é uma alternativa mais sólida. Eu vi ontem, ontem antes de dormir, eu vi o vídeo do Nakamura comentando essa partida já no canal dele. Ele fala que aqui ele esperava, eu acho que mais D5, que é um lance que o Vidic tem mais partidas, mas jogou D6. E aí ele ficou na dúvida sobre H3 ou cavalo BD2, que são duas opções bem jogáveis. Se eu não me engano, bispo A4 também, tem algumas partidas na base, mas no fim ele fez H3. Que é um lance bem natural, ele tira a casa G4 do bispo, e aí é uma forma de preparar D4, né, para não levar uma cravada. O Vidic fez cavalo E7, e aqui, quando D4, ele faz uma novidade. Né? Ele joga C6. Esse lance nunca tinha sido jogado, é uma jogada meio estranha. O lance mais comum aqui para as pretas é bispo B6. É o mais normal. E, bom, se D por E5, D por E5 ele vai ter um cavalo por E4. Então, geralmente segue torre E1. Agora as pretas passam o cavalo para G6. E aí a gente tem o típico jogo lento da Rui Lopes, né? Um jogo de manobras, essa estrutura que é extremamente típica aqui. E o jogo vai, né? Segue, com muitas ideias para os dois lados, uma batalha estratégica. Só que o Vidic faz C6 direto, ele joga essa ordem que não era conhecida, né? Foi um lance novo. Eu achei muito legal ver o Nakamura explicando essa partida no canal dele. Achei bem sinceras as análises dele. Recomendo vocês até assistirem, porque ele é bem sincero, eu acho, sobre as coisas que ele pensou na partida. Então eu vou até compartilhar algumas coisas com vocês aqui nessa análise, tá? Primeiro ponto é que tem duas formas das brancas jogarem de um jeito bem concreto essa posição. Uma delas é tomar em C5, C por B5 e aí C por D6. Preto faz cavalo G6. E assim, por enquanto, temporariamente, as brancas têm um peão a mais em D6, é um peão passado protegido. Mas ele ainda não está totalmente desenvolvido. E as pretas têm algumas formas claras de pressionar esse peão depois. Ele pode jogar bispo D7, dama B6 e torre C8, por exemplo. Torre D8. E eu acho que no fim das contas ele vai acabar recuperando o peão em D6. Só que aqui também tem um outro ponto psicológico importante, que é o seguinte. O Vidic, vejam que ele fez C6, ele ainda estava
com muito tempo. Ele não é que ele não tem chance dele ter confundido essa ordem. Porque não é normal você confundir responder D4 com C6, né? Então, o que ele mostra pro Naka, o que ele fala aqui nessa posição é o seguinte: C6 é um lance que eu preparei, tá na minha preparação. O que significa quando você entende que o adversário tá na preparação num nível alto, tipo num nível de grande mestre? A gente sabe que tá jogando contra o computador. Você não tá jogando contra o Vidit 2700, que já seria difícil. Você tá jogando contra o Stockfish de 3600. Então, tudo isso está analisado com a máquina. Ou seja, você pode jogar D por C5, só que eu analisei isso aqui com o computador. Se eu tô entrando nisso aqui, é porque eu já vi com o computador o jeito certo de recuperar o peão depois. Na preparação, existe esse jogo psicológico. Essa coisa de você tá dizendo pro adversário que a sua posição já tá totalmente preparada, né? Essa é a mensagem. Então, Nakamura comenta no vídeo que aqui ele achou que essa posição as pretas iam conseguir recuperar o peão, ele analisou um pouco, mas ele basicamente confiou na preparação do Vidit. Ele fala com essas palavras: eu confiei na preparação dele, que ele sabia o que ele estava fazendo. Ah, E4 também tá caindo, né? Tem esse detalhe. Então, enfim, acho que ele analisou inclusive isso. Aqui ele fala dama D3, e aí acho que ele pensou bispo E6 aqui, né? E, enfim, depois jogar A3, A6, dama D7, torre D8, algo do tipo. Mas ele fala: eu confiei na preparação dele, e aí joguei bispo D3. E aí o próximo lance que surpreendeu ele foi bispo B6, deixando o peão em E5. E também foi um lance jogado super rápido. Porque aparentemente, depois de bispo D3, ele teria que tomar aqui agora, né? Fazer essa concessão, C por D4 e bispo B6. Mas isso é claramente confortável para as brancas, porque o branco joga cavalo C3. Cara, tem uma posição dos sonhos aqui, né? Ele tá com os dois cavalos nas melhores casas possíveis, já jogou H3, tem o centro. Ele pode tirar esse bispo para E3 ou para F4 em breve, dama C2, torre D1. Tipo, a posição excelente das brancas. Mas o Vidit joga bispo B6. De novo, ele tá dizendo: eu tô na minha preparação ainda. Então, você que sabe, se quiser tomar em E5, beleza. Mas eu tô preparado. Uma estratégia prudente para as brancas seria jogar torre 1, por exemplo. Ele jogar firme, torre 1, provavelmente ia seguir cavalo G6 e cavalo BD2 aqui. E a gente tem, de novo, a típica batalha da anti-Berlim, da Rui Lopes, que é esse centro aí, jogo de manobra para os dois lados, etc. Com certeza o Vidit tem essa posição preparada, ele analisou isso. Mas assim, nesse caso, já é um jogo mais flexível, um jogo menos forçante. Então, por mais que ele tenha analisado essa posição, aí ia virar xadrez, assim, né? Ia cada um tentando as suas ideias e tal, e daqui a pouco já ia estar os dois pensando por si só. Então, nesse momento, o Naka, ele decide ir pro que ele faz, ele chama de The Ambitious ou Concrete Approach, que seria, assim, a postura concreta. Principled Approach, eu acho, que é assim, é a postura mais concreta, que é o quê? Você tentar refutar o jogo do adversário. Você fala: não, tá bom, eu vou tomar o peão em E5, então D por E5 e cavalo por E5. Só que é interessante a gente perceber como uma surpresa na abertura, ela tem esse efeito de desequilibrar o adversário emocionalmente. Porque ele teve a chance de jogar D por C5 e C por D6 no lance anterior. Ele podia já ter ido para um tratamento concreto, de falar: não, eu vou tomar o peão em D6, eu vou ficar com o peão a mais ali e vou ver o que ele vai fazer, como que ele vai recuperar esse peão. Mas ele fala: não, eu confiei na preparação dele. E aí não jogou desse jeito. Mas em seguida, ele tá pensando aqui e tal, e aí ele poderia ter jogado torre 1 também. Só que ele fala: não, agora eu vou refutar a linha. Então assim, tudo bem, ele calculou bem a posição, porque eu vou mostrar aqui qual é a consequência, né? Mas a gente vê que ele já tá um pouco em dúvida. Tipo, ele não sabe bem se ele joga para refutar ou não. E aí, no lance anterior, ele não quis fazer isso, mas agora ele faz. Então, já mostra uma certa indecisão. Eu acho que isso tem sempre a ver com aquele fato que eu falei antes, que é você tá na preparação do adversário. Primeiro, é uma posição que o adversário estudou e você não, ele conhece e você não. E outro ponto é aquilo de você saber que você está jogando contra a máquina. Você está jogando contra o computador, basicamente, né? Não é contra um ser humano. Então, se você está jogando contra o computador, são os lances mais perfeitos, assim. Então tem muita chance de você perder, de sair do controle a posição. Mas eu tava curioso para ver, depois de cavalo por E5, qual é o lance. Só que o vídeo te mostra pra gente. O lance das pretas aqui, que é brilhante, é bispo toma H3. Muito, muito legal essa ideia. Porque o ponto é, quando G por H3, tem alguns temas com a dama entrando lá em G3 aqui. Só que só tem uma casa que serve, né? A ideia é enfiar a dama lá em G3 porque o peão de F2 está cravado. Mas o único lance que serve é esse, dama B8. Por quê? Por que só essa casa é boa? Porque ele tá atacando o cavalo, tá? Se tirar o cavalo, tipo o cavalo F3,
fica perdidaço. Dama G3, rei H1, dama por H3. Se o rei volta para G1, ele tem lances como cavalo G4 ou torre AD8 com ataque ganhador. E se cavalo H2, daí o mais simples aqui é torre AD8, né? Agora a dama tá atacando o bispo também. E assim, não dá para segurar essa posição para as brancas, tá? O único lance para fazer isso seria, digamos, F3. E aí já dá para escolher como que as pretas vão ganhar. Tem cavalo H5, tem cavalo G6 para cavalo E5. Até torre F8 o computador dá que o preto tá ganho. Porque realmente o branco tá muito travado, muito mal desenvolvido, muito perdido mesmo. Mas cavalo H5 é mais direto para cavalo G3. Então, resumo, ele não pode tirar o cavalo. Ele tem que jogar aqui. Na verdade, tem outros lances, mas o Nakamura ele fala que ele analisou na partida o que realmente é a melhor continuação: bispo F4. Só que aí vem bispo C7, esse é um ponto importante, o cavalo fica cravado, né? E aí ele tem bispo G3. Quando o bispo E5, F4, bispo C7 e dama F3. E eu acho impressionante dele ter visto essa posição já. Ele comenta que ele viu essa posição na partida, ele pensou em entrar nisso. Porque aqui as brancas têm o par de bispos e tem esse centro de peões que pode avançar em algum momento para colocar problemas para as pretas. Então, o computador prefere um pouco essa posição. Ele fala que ele ainda acha que não, objetivamente não é vantagem para as pretas, porque o Vidit ainda estava dentro da preparação, então com certeza ele deve ter aprofundado isso aqui. Ele saberia o jeito certo de neutralizar a posição, né? Mas ele viu que isso aqui era jogável. Só que aí ele pensou por um tempo, ele já tinha visto essa posição G por H3, bispo F4 e tal, mas aí ele pensa o seguinte: quer saber? Em vez de eu entrar na variante mais concreta, eu vou simplesmente jogar cavalo C4 e vou atrás do par de bispos. Deixo ele tirar esse bispo aqui, toma o bispo em B6 e pronto, e fico numa posição melhor. Mas aí ele comenta que essa foi já uma primeira decisão errada, porque ele já tinha decidido antes, ele já tinha calculado a posição com G por H3, e aí na hora ele muda de ideia e fala: vou jogar cavalo C4 só para seguir o jogo, para não entrar em nada concreto que eu sei que tá na preparação dele. E a gente vê mais uma vez em ação esse efeito emocional de levar uma preparação, de você ser surpreendido pelo oponente. Você nunca tem certeza assim, de qual caminho que você deveria seguir. Tipo, será que eu entro no que eu tô vendo que é forçado? Porque isso ele analisou, com certeza. Ou eu tento fazer um lance que eu acho que ele não analisou. E aí, vamos pro jogo. Né? Ele fica nessa dúvida. E isso, eu acho que vai deixando você... Porque eu já passei por isso também, tá? Na prática. Vai te deixando um pouco menos confiante e com uma sensação de que a posição... Como que eu posso dizer assim? Uma sensação de que a posição não tá tão clara pra você, assim, sabe? Que tá meio que escapando. Você não tá jogando com firmeza, você tá meio mole, assim, você tá meio frio. Não sei explicar direito, mas é uma sensação que você não tá no controle da partida. É uma sensação muito ruim essa, né? De você jogar sem saber, tipo, se os lances que você tá pensando são bons mesmo. Porque fica essa coisa de que o adversário já estudou a posição e você não. E isso é muito forte psicologicamente. Então ele joga cavalo C4 e esse é um erro. A gente vê que aqui a vantagem já vai muito a favor das pretas, né? Mas nesse ponto o Vidit pensou bastante. Ele pensou por um bom tempo e ele encontrou a melhor jogada, que é bispo G4. Então o Naka jogou aqui dama C2. Ele fala que nesse momento, ele pensou um tempo aqui, ó. Ele fala que a ideia inicial dele era jogar bispo E2. Mas ele não fez, felizmente. Porque aqui tem uma linha bem interessante que é... E essa linha eu vi durante a partida. Eu lembro que eu vendo na transmissão ao vivo, eu tava tentando entender se bispo E2 o que acontece. E aí eu vi essa sequência. Dama por D1, bispo toma D1, bispo toma D1, torre por D1, cavalo por E4. Não dá pra jogar torre E1 aqui por causa de bispo F2. Mas aí tem cavalo por B6 primeiro, A por B6 e agora torre E1. Aparentemente isso ganha uma peça, porque tá os dois cavalos no ar, se jogar F5 e F3, parece que ganha. Só que as pretas têm um recurso que aí esse Naka ele percebeu na hora, cavalo C5, um recurso bem legal. Se torre por E7, cavalo B3. Olha que detalhe, né? E isso parece que vai ganhar no ato, porque A por B3, torre por A1, ele vai ganhar mais uma peça aqui. O computador diz que ainda não está totalmente perdido, mas é porque ele encontra uma defesa bizarra com, digamos, torre 1, cavalo por A1 e cavalo A3. Só que, na verdade, isso está bem ruim para as pretas. O cavalo está preso, mas não tem um jeito de ganhar ele. Então joga torre 8 e, por exemplo, se bispo E3, aí um jeito simples de converter a vantagem é torre por A3, B por A3 e cavalo C2, né? Ele não vai ficar com qualidade a mais, mas o final aqui é horrível. Ou tá caindo A3, ou se torre B1, daí cavalo por E3, torre E3 e torre C3.
Fica bem perdido, né? Um final bem triste de jogar de brancas. Então aqui ele percebeu e jogou dama C2. O Vidic faz bispo C7, que é o melhor lance. O Naka disse que ele esperava aqui cavalo G6, cavalo por B6 e AB6, e ele ainda achava a posição das pretas um pouco mais confortável, né? Porque o preto está bem desenvolvido e ele está com a ala da dama ali atrasada. Mas ele pensou, bom, aqui eu tenho um par de bispos, eu posso ir tirando minhas peças aos poucos, né? E ainda é um jogo. Então ele não achava bispo C7 um lance bom, mas é o melhor. Ele fez E5, então assim, ele joga... Dá pra ver que ele jogou baseado numa situação muito concreta, assim, né? Ele joga dama C2 pensando, eu tô atacando o bispo e tô ameaçando E5 ali pra pegar o peão de H7. Agora é interessante a gente perceber que o Vidic... tipo assim, o Vidic eu considero ele um jogador muito bom, eu gosto das partidas dele, porque ele tem um xadrez muito correto, assim, do ponto de vista lógico, eu acho. Ele respeita muito os conceitos do xadrez. E você consegue ver isso em aplicação nas partidas dele. Então aqui ele percebe o quê? Qual é a vantagem das pretas? A vantagem das pretas é o desenvolvimento. É que ele está com peças mais ativas e o branco ainda não conseguiu tirar as peças da ala da dama aqui. Então, ele não se contenta com uma vantagem pequenininha, tipo cavalo G6, e deixar trocar ali em B6. Ele percebe que ele tem que jogar pela iniciativa. Ele tem que jogar de forma muito ativa, ainda que isso signifique aceitar entrar em complicações. Então ele faz a decisão acertada, que é manter o bispo C7. As brancas jogam E5, mas aqui ele comete uma imprecisão, que é cavalo D7. Para mim é um lance bem natural, porque ele quer recuperar, ele quer tomar o peão em E5. Mas o computador gosta mais de cavalo de F D5, ele fala que é mais preciso isso. Enfim, mas ele jogou cavalo D7. E esse aí bispo por H7, ré H8, e esse é o segundo momento crítico da partida, né? Porque o Naka comenta que aqui também ele calculou um bom tempo, eu acho. Deixa eu ver como foi o gasto de tempo dele na próxima. Ele pensou 20 minutos, se eu não me engano, no próximo lance para jogar bispo D3. E ele comenta assim que ele também tinha calculado duas variantes bem profundas nessa posição. Ele ficou bastante tempo aqui pensando em dois lances ativos, basicamente. Dama E4, quando ele viu a seguinte variante. Esse lance, em princípio, parece ruim, porque a impressão que dá é que F5 ganha, né? Ganha tempo em cima da dama e tá atacando o bispo de H7 agora. E se jogar E por F6, cavalo por F6 dá um duplo. Então vai ficar com peça a menos. Só que não é assim. Ele tem um recurso aqui legal, que é bispo toma F5. Isso obriga as pretas a tomarem de bispo, né? Senão vai perder a peça. Aí vem dama H4 cheque, rei G8, bispo G5, cravando a linha E7. E quando torre F7, cavalo D6. Então ele fica bem ativo aqui. Ele tá atacando o cavalo de E7, F7 e F5. Todos esses pontos estão sob pressão. As pretas ainda têm vantagem aqui, segundo o computador, com cavalo por E5. E aí, se cavalo por F7, rei por F7 mesmo. Então, o melhor é jogar bispo E7. Por exemplo, ele dá dama D7. Mas esse aqui esse é impossível para um ser humano, eu acho. O Naka comenta dessa variante aqui. Dama por E7, dama por E7, torre por E7, cavalo F5, torre F7, cavalo D4. E agora cavalo D3, assim. Ele ainda acha que o preto tá ativo, então o preto deve estar ok. Mas assim, as brancas trocaram várias peças e ainda tem peão a mais, né? Então ele tem muita chance de devolver o peão para terminar o desenvolvimento, simplesmente igualar. Essa linha eu acho que na prática seria a melhor para as brancas, porque o preto teria que achar alguns lances muito difíceis. Por exemplo, nessa posição, cavalo por E5, e aí bispo toma E7. Como que é? Na verdade, esse dama D7, que é o lance que dá, pra mim é bizarro, né? Porque o ponto é que se cavalo por F7, joga cavalo G6. E aí essa variante realmente é super estranha. É super estranha mesmo. Não dá nem pra entender direito, assim, por que tá ganho aqui, né? Mas eu acho que é rei F7 torre H8 e vai ter um ataque. Surpresa na ala do rei. Porque o branco ainda tá muito subdesenvolvido. Então essa é uma linha muito boa, esse dama E4. E outro lance que ele disse que ele considerou foi bispo G5. E aí quando F5, E por F6, G por F6, bispo H6. Mas, essa posição, a máquina gosta muito pro preto, porque vai ter um ataque ali na ala do rei, né, dele. Inclusive, ele manda sacrificar a qualidade. Ele fala que dama E8 é o fino, esse bispo F8 nem vai atrás da qualidade em primeiro lugar, dama H5, assim. Depois toma de cavalo aqui, essas peças estão muito ativas. Então, assim, bispo G5 realmente não dá. Mas o dama E4
era uma excelente jogada e era o melhor lance da posição. E ele passou muito tempo calculando isso. Mas, depois de pensar 20 minutos, ele falou: quer saber? Eu vou só tirar o bispo. Eu vou só tirar o bispo e seguir o jogo, né? Porque se ele tomar em E5, por exemplo, se toma, cavalo toma, bispo toma. Ele ainda achava que devia estar melhor isso aqui, porque cavalo G6, dama H4 pode ser uma ideia, mas, sei lá, cavalo D2 e ele tenta se defender nessa posição. Cavalo C4 chegando, alguma coisa assim, G3 às vezes, G3 e rei G2 para torre H1, algo assim. Mas aí você percebe de novo esse efeito de você estar muito inseguro na posição, né? Então, por mais que o Nakamura calcula muito bem, e a gente viu na partida dele contra o Caruana, que defesa é o tema dele, assim, tipo, posições que ele tá pior, ele achar o melhor lance para continuar lutando. Mesmo ele não tinha tanta certeza. E olha que ele tava enxergando a linha certa, mas ele não conseguiu avaliar do jeito correto, assim, que tipo, não, tem que entrar nessa posição. Porque eu realmente acho que ele ficou realmente bastante desconcentrado pela preparação do adversário e perdeu o foco. Isso é muito comum, de você ser surpreendido e perder o foco da posição. Então aqui o Vidit faz B5, que é um lance ok. O computador ele gosta muito aqui de F5, né? Ele gosta desse lance, que eu acho que o plano é esse, é jogar, tipo, ou cavalo G6 e aí começar a pressionar, ou passar a dama lá para H5, são as duas ideias possíveis. Mas B5 é muito natural e é bem correto, assim, o Vidit joga B5 cavalo E3 e aqui cavalo E5. F5 ainda era muito bom, mas ele joga cavalo por E5. E acho que esse é o segundo momento, é o terceiro momento já onde o Nakamura comete esse mesmo erro, que ele fala que aconteceu várias vezes nessa partida, porque ele joga bispo E2. Porque aqui ele analisou a seguinte opção, cavalo por G4, e aí ele comenta que ele viu dama por D3, dama por D3, cavalo por D3, e esse final, que ele achava que era confortável para as pretas. Eu achava que era confortável, assim, pior, né, pro branco, mas ainda ele tá jogando. Né? O preto vai ter que mostrar uma técnica agora para trabalhar essa vantagem, porque o computador mesmo dá 0,4, assim, não dá, né, não fala que o final tá horrível nem nada. Mas ele fala que o Vidit disse depois que nem ia jogar dama por D3, ele ia jogar cavalo por G4. E agora ele acha que realmente tem até mais chances nessa posição aqui. Dama E2, eu acho que deve ser um lance ok, né? E aí dama D6, ele tem G3. Não dá tempo de jogar dama H6 aqui. Ele pode, às vezes, até passar esse bispo para G2 para ajudar na defesa. Ou pode ter um bispo F4. Nem tem dama H6, né? Por causa do bispo, tô viajando. Mas enfim. Se é tipo isso, bispo B6, ameaça dama G3. E aí bispo F4, por exemplo. Dama D7. O preto tem iniciativa ainda. O preto tá melhor. Tem cavalo G6 chegando, tem torre de A8, tem pressão em F2, tudo isso. Mas assim, na prática, as brancas têm chances nessa posição. Só que aí, mesmo vendo esse final, ele disse, bom, quer saber, eu vou jogar bispo B2. E esse é o lance que talvez deixe a posição perdida mesmo. Porque agora o Vidit faz F5, finalmente esse F5 chega, né? É um lance muito firme, muito sólido, porque ele sempre tem essa ideia de passar a dama, ou de jogar cavalo G6, assim, cavalo F4, ele tem muitas ideias aqui de ataque, mas principalmente passar a dama para a coluna H é um plano muito forte. E já não é tão fácil de jogar G3 aqui, porque, digamos, G3 agora leva bispo P2, dama E2 e F4. E aí meio que acabou, né? Também, tipo, abre a ala do rei com efeito decisivo. Mas aqui ele ainda faz o lance final, assim, que é o lance que esse fica perdido, que é F4. E é interessante, porque outro comentário que ele faz é que ele fala assim, que nessa posição, ele só tinha considerado, com F4, como ele ataca o cavalo, ele só tinha considerado bispo toma E2, dama por E2 e cavalo D3 para as pretas. E aí G3. E ele pensou, bom, essa posição pode ser jogável, porque eu tô jogando rei G2, talvez, torre H1, e tenho talvez um tempo de trazer as peças, né? Agora vejam a avaliação aqui. 3,5 para as pretas, né? Tá totalmente ganho. Com bispo B6 e várias ideias aí que são ganhadoras. Mais de um lance aqui, o computador dá 3 pontos para as pretas. Então é legal porque o Nakamura ele reconhece, ele fala que isso é um outro sinal de que ele não estava pensando do jeito certo na partida, né? Porque essa posição ele avaliou que era um pouquinho pior para ele, mas estava no jogo e, tipo, tá morto, tá totalmente perdido. Então ele fala, isso é um outro sinal pra gente ver que eu não tava, assim,
no meu nível normal, né? Não tava calculando direito e nem avaliando bem as posições que surgiram, porque ele tava achando que ainda tinha jogo aqui, a partida meio que acabou já. Mas o fato é que, depois do F4, o Vidit acha um lance bem preciso, bispo B6, uma jogada muito forte. Ele ignora a ameaça em E5 e cria essa cravada em E3. E a partir daqui realmente acabou. Porque ele já tá ameaçando, por exemplo, o bispo E2 e cavalo G4, assim, que vai ganhar material muito rápido. E quando o Naka jogou, jogou F2, que ele fala que aqui... Assim, ele fala que aqui ele se deu conta de que estava totalmente perdido, e aí ele fez um lance que ele achou que era engraçado. Segundo ele, F2, ele tá passando o torre para H1 e o rei pode voltar pro centro depois e tentar se proteger. Mas aqui já tá dando 7 pontos, tipo... É uma posição que realmente não tem chance nenhuma de um cara dessa força deixar escapar. Eu acho que aqui não tem chance nenhuma nem que eu deixaria escapar essa posição. Imagina o Vigit, então, né? Ele simplesmente segue aumentando a pressão. Cavalo D5. Torre H1, rei G8. Aí finalmente tomou o cavalo, mas dama G5 e já era, né? As peças pretas estão chegando muito rápido, assim, F4, dama F4, torre de A E8. Acabou, né? Jogou rei E1, bispo toma, não é o único lance ganhador, mas é tudo muito natural. Bispo G4, dama por G4. Claro que só não pode tomar de F aqui, porque tem um dama H7 ali, cuidado com os truques. Capaz que até isso o preto fica ganho, mas tudo bem. Dama G4, bispo E3, cavalo E3, dama E2. Ele jogou aqui o Vidit dama G3, é um bom lance, se dama F2 ele toma em E5. Então foi rei D2, torre de A D8, rei C1, dama G5. Observem que até agora essas peças não se mexeram, né? Não saíram para o jogo, a torre e o cavalo. Ficaram o tempo inteiro ali subdesenvolvidas na hora também, inclusive o bispo também, né? O bispo de C1 também. Ele só saiu para tomar em E3, porque até então, com 24 lances de partida, o bispo estava aqui. Então tomou, então, torre AD1, dama G5. Realmente, a posição das brancas está muito ruim. Jogou B3, mas se tentasse tirar o cavalo agora, ele leva cavalo C4, né? E fazer o quê? Torre D1, torre por D2, torre por D2, torre D8. Brancas perdem a torre. Então jogou B3, mas aí, bom, tem vários lances que ganham. Tipo, torre de F8 para tomar em E5 tá super ganho. Mas o Vidit vai sempre... ele vai no mais prático, que é cavalo F1, dá um descoberto, e no próximo ele vai jogar cavalo G3. Então, rei B2, cavalo G3. Dá um duplo aqui, ele tira essa casa, que é importante, né? Senão seria um bom recurso, mas aí tá muito perdido. E aqui, o Naka abandonou depois de cavalo F1. Uma partida muito boa por parte do Vidit, jogou super bem, foi realmente surpreendente. Eu acho que mostra realmente a força de você surpreender o adversário na abertura, nesse nível. Né? Porque começam a surgir várias questões na cabeça do adversário, no caso do Naka aqui. E a gente vê que essas questões ele não conseguiu lidar muito bem com o sentimento de ter sido surpreendido na abertura, de estar jogando uma posição nova, porque por mais que ele estivesse calculando legal no começo da partida, ele nunca conseguiu ter certeza do que ele tinha que fazer, das decisões dele. Isso minou um pouco a confiança dele também, e acho que atrapalhou o processo de clareza assim, das decisões dele. Por isso que ele foi jogando lances cada vez mais inconsistentes e uma hora a posição desabou meio do nada, né? É raro a gente ver um cara dessa força, 2,790, sendo massacrado, assim, por causa de uma novidade na abertura. Mas pode acontecer, né? E, enfim, uma vitória brilhante por parte do Vidit. E o Vidit que começou dobrando pretas, né? O Caruana começou dobrando brancas, o Vidit começou dobrando pretas. Empatou com o Gukesh na primeira e ganhou do Naka de pretas. Então, começo excelente. Mas, vamos ver o que rola. Pro Nakamura, não é o fim do mundo, o torneio é muito longo, tem 12 rodadas ainda, e isso não tira ele do torneio absolutamente, né? Ele pode se recuperar com certeza, mas com certeza também não era uma derrota que ele estava esperando, e também é um golpe na confiança, assim, né? Vamos ver se ele consegue se recuperar. Mas é isso, pessoal. Valeu. Espero que vocês tenham gostado das análises. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. E vamos lá, vamos ver até quando eu consigo continuar gravando aí os vídeos do Candidatos. Mas valeu e até a próxima.